Bom dia, mais um domingo. Reiniciamos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, último estudo deste capítulo, a respeito da parábola dos talentos. Obrigada, Senhor, pela bênção do nosso dia, que reinicia as oportunidades de correção, as oportunidades de progresso, as oportunidades de paz, as oportunidades de alegria. Parábola dos talentos. A parábola dos talentos está descrita no Evangelho de Mateus e há uma parábola semelhante a essa no Evangelho de Lucas, a parábola das minas. Jesus conta que um senhor ia viajar e chamou os seus servos para destinar a cada um deles uma quantia da sua fortuna para que cuidassem dela. Quando voltasse, retomaria essa fortuna e as contas seriam feitas. Ao primeiro servo deu 1 talento, ao segundo servo deu 2 talentos e ao terceiro servo deu 5 talentos, de acordo com a capacidade que cada um tinha, de acordo com o dinamismo de cada um. Então, o que recebera 5 talentos foi-se, negociou com aquela quantidade grande de dinheiro e ganhou outros 5 talentos. O que recebera 2 talentos, trabalhou e ganhou outros 2 mais. E o que recebera 1 talento, cavou a terra, guardou, enterrou o talento, escondeu o talento. E quando o Senhor voltou, chamou seus servos para a prestação de contas, depois de longo tempo de viagem. Veio que recebera 5 talentos e lhe entregou 10 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão os outros 5, que lucrei utilizando seu dinheiro. Respondeu-lhe o amo: Bem estás, servo bom e fiel. Já que foste fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei a intendência das grandes. Recebe a minha bênção. O que recebera 2 talentos apresentou-se e disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, e além desses outros 2 que ganhei com o trabalho com o seu dinheiro. E o Senhor diz: servo bom e fiel, pois que foste fiel no pouco, o muito lhe será confiado. Compartilha da minha alegria. E veio então o que recebera 1 talento. Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e que colhe onde não plantaste. Tive medo de ti e escondi o teu talento, mas eis aqui o teu bem, e devolve 1 talento ao Senhor. O Senhor, porém, lhe disse: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde não plantei, devias pôr o meu dinheiro nas mãos de banqueiro, para que, regressando, eu retirasse os juros que me pertencem. E prosseguiu: tire-lhe o talento que está com ele, e deem-no ao que tem 10 talentos, porque dar-se-á ao que já tem, e os que nada têm perderá o pouco que pareça ter. O Senhor, nesta parábola, deve ser entendido como Deus, e os servos somos nós, a humanidade. E os talentos? Os talentos são os bens, são os recursos que a providência divina nos empresta para serem empregados em benefício da nossa evolução e em benefício dos nossos semelhantes. O tempo concedido para a movimentação é a existência terrena. O talento é uma unidade de massa usado nas civilizações antigas, e os hebreus, por herdarem esta tradição, também usavam o talento como uma unidade de massa. O talento não é uma moeda, o talento é uma unidade de massa. Confundia-se com moeda porque era uma quantidade que designava grandes quantidades de ouro e prata. Para os hebreus, 1 talento era igual a 60 minas. Minas é o nome da parábola no Evangelho de Lucas. Então, fala-se de uma quantidade de dinheiro. Uma mina seriam 100 dracmas, 100 moedas. 1 talento era equivalente a 60 quilos. 2 talentos eram equivalentes a 120 quilos.
5 talentos equivalente a 300 quilos. Então, um talento não era uma moeda, eram 60 quilos de uma moeda de ouro. 2 talentos, 120 quilos de ouro. 5 talentos, 300 quilos de ouro. Então, quando nós dizemos que um servo recebeu apenas um talento, não é apenas um talento, são 60 quilos de ouro. A distribuição dos talentos em quantidades diferentes, de acordo com o dinamismo, de acordo com a capacidade de cada servo, está relacionado à necessidade e ao merecimento diferente de cada um. Não é uma divisão arbitrária, não é uma divisão injusta. O Senhor não quis sobrecarregar cada servo sabendo da capacidade de cada um. Então, de acordo com sua capacidade, foi distribuída uma grande soma, uma grande quantidade de dinheiro. Os talentos são os mais diversos na nossa vida. A saúde, a doença são talentos. A riqueza, a pobreza, a beleza, a fealdade, as facilidades e os obstáculos, o lar equilibrado, a crise familiar, todos são talentos que recebemos da bênção das mãos de Deus. Meimei, como já citamos em outros estudos, pela mediunidade de Chico Xavier, fala: graças te dou, ó Senhor, porque me dás o de que eu preciso e não o que eu quero. Os que recebem 5 talentos podem ter recebido a doença do corpo para curar a alma. O talento era a doença para a cura do espírito. Os que recebem 5 talentos podem ter recebido a dificuldade de aprendizado para desenvolver a perseverança. Podem ter recebido a posição social inferior para fortalecer a humildade. Podem ter recebido o talento da solidão para abrir o coração à fraternidade. Podem ter recebido o meio adverso para aprender a se doar mais. Os que receberam 5 talentos são os espíritos mais vividos. São aqueles com maior dinamismo, com maior capacidade, que aqui reencarnam para missões de repercussão social. Lembrem-se, talento é uma unidade de massa, então é um peso. Quanto mais talento, maior o peso. E quanto maior o talento, maior a cobrança do Senhor quando retornasse. Os que recebem 2 talentos deverão cumprir tarefas mais restritas, de âmbito familiar. Então, os que recebem mais talento são tarefas mais pesadas, de repercussão social maior. Os que recebem 2 talentos, ainda que um peso grande, não é tão grande quanto o dos 5 talentos. São tarefas de âmbito familiar, mais restritas à unidade familiar. E os que recebem 1 talento? Normalmente são espíritos que precisam cuidar apenas da sua própria evolução, com a aquisição de virtudes que ainda lhe faltam. Virtudes que ainda são necessárias desenvolver para depois pensar numa tarefa de âmbito familiar, para depois pensar numa tarefa de âmbito social. Note-se aqui outro ensino de Jesus. Muito será pedido a quem muito tenha sido dado. Os servos que multiplicam os talentos representam as pessoas que sabem cumprir a vontade de Deus, empregando bem a saúde, empregando bem a doença, empregando bem a cultura, empregando bem a limitação, empregando bem o poder, empregando bem a submissão, empregando bem a fortuna, empregando bem a pobreza, empregando bem o corpo físico, empregando bem o tempo, que são todos talentos, que são todos peso em ouro, para que nós possamos desenvolver o nosso espírito. O que deixou o talento improdutivo simboliza todo aquele que desperdiça a oportunidade recebida por Deus, dada por Deus, recebida por nós aqui nessa encarnação. Aos olhos do mundo, o talento
é apenas um triunfo, é um destaque superior, é um poder intelectual, é um poder material, é liderança, é fascínio, é dom artístico. Mas aos olhos do Espírito, talento é o que a alma consegue ganhar de verdade com o emprego do que Deus nos deu, seja a dificuldade, seja a facilidade. Aos olhos do Espírito, talento é resignação na doença, é pacifismo e não passividade, é manter esperança na hora da crise, é se doar e não apenas se dispor a receber, é se sacrificar e não se omitir. A neblina da matéria dificulta a visão do Espírito. Daí a importância na vida material de buscar o Evangelho de Jesus, que através do seu ensinamento de amor nos explica a pureza e a simplicidade da criação. Para a humanidade, Jesus foi o grande divisor de águas e será sempre o farol a nortear a nossa evolução espiritual, a boia de segurança em que, mesmo que não queiramos, no momento da dor, sabemos da importância e o significado dela. Antes de Jesus, o poder da força, a lei do mais forte, a egolatria, a ausência da compaixão, o materialismo religioso, o orgulho, o egoísmo eram absolutos aqui na Terra. Ainda hoje, muita força tem o poder material. Mas depois de Jesus e a partir de Jesus e com Jesus, melhor dizendo, o perdão, a compaixão, o trabalho, a simplicidade, a generosidade. Como ainda não conseguimos a sintonia plena com Jesus, os nossos corações oscilam entre a matéria e o espírito. E essa fragilidade interior pode ser a mola do nosso progresso, porque a partir do aprendizado na matéria, o nosso espírito alçará voos de progresso. Como Paulo de Tarso diz, é na minha fraqueza que me fortaleço, é no trabalho das minhas fraquezas que me fortaleço. Que homem sou, continua ele. O bem que quero não faço, o mal que não quero é este mesmo que faço. E aí aprendo, porque o que faço me traz consequência e a consequência me traz crescimento. Se buscamos em Jesus a força para perdoar, a esperança para recomeçar, a resiliência para perseverar, a orientação para escolher, a humildade para ouvir, a sinceridade amiga para falar, a coragem para defender, a memória para lembrar dos outros e tantos outros talentos que Jesus pode nos emprestar, nós o alcançaremos com o esforço do nosso espírito. Pensando como Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Pensando com Pedro, o apóstolo, que o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Pensando como Davi, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pensando como Santo Agostinho, a fé procura e a inteligência acha. E tantos outros que se destacaram quando se esqueceram de si mesmos, que acreditaram em Jesus e demonstraram o Espírito e a verdade, na confiança plena em Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz Jesus. Ninguém irá a Deus senão por mim. Se vós estiverdes em mim, eu estarei em vós. Lembram-se, estarei dentro da casa, dentro da sua casa, dentro do seu coração. E eis que ficarei convosco até o fim dos séculos. Busquemos os talentos da vida na verdade, afastando-se da ilusão, na generosidade vencendo o egoísmo, na simplicidade superando o orgulho. Busquemos os talentos da vida no trabalho, negando o ócio. Busquemos o talento da vida na vida espiritual, valorizando a bênção da vida material. O talento não nos pertence,
mas a aplicação do talento e o aprendizado que vem dessa aplicação será do nosso espírito. O tempo é de Deus e nós não sabemos quando seremos chamados à conta, porque uma hora chegará em que deveremos prestar conta daquilo que recebemos. E nós nem sabemos como será a convocação. Poderá tardar, poderá ser amanhã, ou mesmo poderá ser hoje. A vida ainda nos permite aceitar o talento que Deus nos deu. Façamos deste talento um instrumento da nossa evolução, aplicando em benefício do progresso do nosso espírito, mas direcionando este benefício principalmente para quem está ao nosso lado, porque trabalhando o talento em benefício de quem está ao nosso lado, alcançaremos a resolução das dificuldades do nosso espírito. E assim, criando essa teia de evolução social em que um espírito auxilia o outro no progresso, alcançaremos a felicidade. Muito obrigada e bom domingo a todos.